Bom, na aula passada a gente falou sobre a base binária, né? O que é a base binária, o que é a base decimal, como é que você converte de um para o outro, tanto a parte inteira quanto a parte decimal. E a gente falou sobre... A gente chegou a falar sobre problemas de que um número na base decimal que não é uma dízima, quando você converte para a base... um número que está na base decimal, que não é dízima, uma dízima periódica, e quando você converte para a base binária, ele passa a ser uma dízima. A gente falou sobre isso? Ah, sim, né? Aí ele foi um caso, né? Uhum. Pois é. Então a gente viu isso na aula passada e agora a gente vai falar sobre algo chamado aritmética de ponto flutuante. Vamos ver como é que o computador ele armazena os números e como é que ele faz conta com esses números. Então, a aritmética de ponto flutuante é usada para representar números reais em computadores, permitindo a representação de uma ampla gama de valores, desde números muito pequenos até números muito grandes. Um número em ponto flutuante, ele é algo parecido com o que quando a gente aprende sobre notação científica. Então, é algo mais ou menos parecido. Então, você vai ter um valor m, que é chamado de mantissa. Você vai ter uma base, que no caso do computador, ele trabalha com essa base aqui binária, então esse aqui vai ser um 2, esse b aqui vai ser um 2, e esse e aqui ele é um expoente. Quando a gente viu lá sobre notação científica, por exemplo, a gente tinha lá que, por exemplo, a distância da Terra até o Sol é aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Então, você vê que isso aqui lembra um pouquinho isso aqui, né? Então, você tem aqui o que a gente chama de mantissa, que aí seria aqui 1,5. Você tem aqui a base, que nesse caso aqui é 10. Você tem o expoente, que aqui é o 8. E a gente tem o sinal, que pode ser positivo ou negativo. Esse expoente aqui também ele pode ser negativo, né, para poder conseguir representar números muito próximos de zero. Existe algo chamado padrão IEEE 74, que é a forma que os computadores utilizam, o formato que os computadores utilizam para poder armazenar os números na memória. A gente vai entender agora como que o que esse padrão diz, como é que ele define a representação dos números. Então, nós temos dois tipos de precisão. Temos a precisão simples, que vai precisar de 32 bits. Lembrando que um bit é 1 ou 0. Então, assim, cada bit tem dois possíveis valores, 1 ou 0. Então, aqui, 32 bits significa 32 valores que são ou 0 ou 1. Então, isso aqui seria a precisão simples. E temos a precisão dupla, que seria 64 bits. Então, você tem mais espaço, tem um dobro de espaço para poder armazenar a informação. No caso da precisão simples, nós vamos utilizar um bit para poder armazenar o sinal do número. Então, se por acaso o número ele for positivo, esse primeiro bit aqui vai ser 0. Se por um acaso o número ele for negativo, o primeiro bit vai ser igual a 1. Aí você tem 8 bits para poder armazenar o expoente. Então, aqui no caso, você tem 2 elevado a 8, que vai dar... é 2 elevado a 8, que vai dar 256 possíveis valores para poder armazenar o expoente. E nós temos 23 bits para a mantissa, que é aquela parte que a gente... que nesse caso aqui seria 1,5. Então, você vai utilizar 23 bits para poder armazenar essa informação. Então, isso é precisão simples. Na precisão dupla, continuamos utilizando um bit para o sinal, porque não vai mudar, tipo assim, o sinal só precisa de
só precisa de um bit para poder armazenar a informação, se ele é positivo ou negativo. Nós temos, agora, em vez de 8, nós vamos ter 11 bits para o expoente. E nós vamos ter 52 bits para a mantissa. Agora vamos ver exatamente como que cada um desses espaços é utilizado para poder armazenar o número. Então vamos ver um exemplo aqui. Vamos tentar representar o número decimal menos 13,625 em ponto flutuante de precisão simples. Então vamos utilizar 32 bits para poder representar esse número daqui. Então vamos ver como é que o computador vai armazenar esse número na memória. Então, o primeiro passo é converter o número para binário, porque o computador ele armazena as coisas no formato binário. Então a gente vai converter a parte inteira e a parte fracionária de forma separada. A gente fez isso aqui na aula passada. A gente viu que o 13 em base binária é 1101 e o 0,625 na base binária vai ser 0,101. Então, o número binário completo, desconsiderando o sinal, né, o 13,625, vai ser dado por 1101,101. Então, isso aqui é a representação binária desse número daqui. Então, o próximo passo é você normalizar o número. O que significa normalizar o número? O objetivo é fazer com que você tenha apenas um número, que vai ser o número 1, necessariamente, no lado esquerdo da vírgula. Então, aqui você só vai poder ter somente o 1, e o resto vai ter que estar depois da vírgula. Então, por exemplo, nesse caso daqui, nesse número daqui, você precisa andar a vírgula 1, 2, 3 casas para poder a vírgula ficar aqui e você ter apenas um único número antes da vírgula. Então, ao deslocar a vírgula, você vai ter que multiplicar por 2 elevado a 3. Observe que quando você está com uma base decimal e você tem, por exemplo, sei lá, 342,5 e você quer fazer a vírgula se deslocar para cá, né? Então, isso aqui vai ser igual a 3,425 vezes 10 elevado à quantidade de casas que a vírgula andou. Então, vai ser elevado a 2. Então, aqui você usa o 10. Então, esse 10 aqui não é por acaso. Esse 10 aqui é justamente a base a base da base que a gente usa, que é a base decimal. Quando a gente está com a base binária, para você fazer a vírgula andar de casa, em vez de multiplicar por 10, vamos multiplicar por 2, que é a base que estamos utilizando. Então, quando você multiplica esse número aqui por 2, o que acontece é que a vírgula anda uma casa para cá. Se eu multiplicar por 2 novamente, a vírgula vai andar mais uma casa. E se eu divido por 2, a vírgula anda uma casa para cá. Então, o 2 aqui na base binária tem o mesmo papel do 10 na base decimal. Então, aqui nós temos agora a gente quase que já tem aqui, né, o número naquele formato lá, né? Que você tem a mantissa aqui, que vai ser sempre o número entre 1 e 2. E nós temos a nossa base, que é 2, e o nosso expoente. Então, basicamente, isso aqui já é esse formato daqui que a gente viu. Isso aqui, né? Mas a gente agora vai ver como é que o computador armazena utilizando esses bits aqui. Então, o próximo passo é você... Primeiro, né, você vai determinar o primeiro bit, que vai ser o sinal. Como o número é negativo, já que é menos 13,625, então vamos colocar o número 1 no lugar do primeiro bit. Então, se o número fosse positivo, o primeiro bit seria 0. Como o número é negativo, o primeiro bit vai valer 1. Aí depois temos que trabalhar com o expoente. E nós temos 8 bits para isso. Então, olha só. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas onde você pode colocar zeros ou 1. Sei lá, 1, 0, 0. Você pode botar zeros ou 1
nessas 8 casas. Então, isso aqui vai ser um número binário inteiro. Só que, a princípio, né, isso aqui seria um número positivo. Porque você não teria um lugar para poder armazenar o sinal. Então, para poder compensar isso, a gente faz o seguinte, ó. Aqui, a quantidade de combinações possíveis de você botar zeros e uns aqui, você pode colocar o menor número aqui, vai ser 0,0000000, que isso vai, na base decimal, é o número 0. E o maior número possível que você pode colocar nessas 8 casas é o número 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Isso aqui é o número 255. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir, então assim, nós temos 256 possibilidades para você colocar, de números que você pode colocar aí. Então, na verdade, o nosso objetivo seria pegar e colocar, por exemplo, conseguir armazenar aí do menos, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui, do menos 127 até... Pensar aqui, 127, 255... 128. Então, a gente vai tentar, se você for contar a quantidade que tem de números entre esse número e esse daqui, incluindo esses extremos, você tem exatamente 256. Então, esse intervalo aqui, que vai do menos 127 ao 128, você consegue armazenar com essas casas aqui. Então, para isso, o que você vai fazer? Você pega qualquer número que tiver aqui, e aí você vai somar 127. Você vai somar 127, então sim, se você pegar um número que seria um expoente, que está nesse intervalo aqui, e você soma 127, o resultado dessa soma aqui vai ser um número entre 0 e 255. Tranquilo o que eu acabei de falar aí? Entendeu? Tá. Imagina um número inteiro que vai de menos 127 a 128. Imagina qualquer número inteiro que está nesse intervalo aí, incluindo esses extremos. Se você somar o 127 a esse número, o resultado vai ser o número que vai de 0 a 255. Tranquilo? 255 é o maior número binário que pode ter no caso? Não. Tá, se você pegar um número nesse intervalo aqui, o maior número que a gente vai ter, na verdade, é o 128. Mas se você pega um número nesse intervalo aqui e você soma 127, o número resultante vai ser um número que vai estar entre 0 e 255. Oi? Por que eu tenho? E soma? Então, o objetivo é você ter um número entre 0 e 255. Mas esse vai ser o meu expoente? Oi? Isso. Na verdade, o meu expoente é o número originário, que é o número entre menos 127 e 128. Oi? Isso. E aí, eu estou querendo armazenar ele utilizando 8 bits. Mas 8 bits, ele só consegue representar números de 0 a 255. Então, assim, um número binário que tem exatamente 8 dígitos, zeros e uns, ele vai ser um número qualquer, ele vai ser um número entre 0 e 255. Então, se eu quero armazenar o meu expoente nessas casas aqui, eu tenho que transformar o meu expoente em um número de 0 a 255. Então, dado um expoente qualquer, eu vou somar 127
para poder fazer ele estar no intervalo. Então, assim, ó, eu tenho um número no... Porque essa função aqui não está muito boa, não. Deixa eu pegar aqui, escrever o intervalo fechado, menos 127 até 128. Mas aí eu estou considerando intervalos, estou considerando somente os números inteiros nesse intervalo, incluindo esses extremos. Teria só dar um exemplo rapidinho, assim, um número que tem esse expoente aí, que a gente poder calcular. Não, primeiro a gente está trabalhando somente com o expoente. Esquece o resto agora. Eu estou querendo ver como que eu consigo armazenar o expoente utilizando 8 bits. Então, assuma que o nosso expoente esteja nesse intervalo daqui. Então, eu quero fazer com que esse expoente se torne um número inteiro no intervalo 0 a 255. Então, como é que eu pego e eu consigo fazer, tipo assim, qual é a abjeção mais natural possível para poder eu transformar números desse intervalo nesse intervalo? Ambos os intervalos têm o mesmo comprimento. Então, basta eu pegar e somar 127 ao número a números desse intervalo, eu vou conseguir transformar em números desse intervalo, concorda? Tudo bem? Então, por exemplo, se o meu expoente aqui nesse caso, o expoente do meu número aqui, ele é o 3. Então, eu preciso armazenar esse 3 nesses 8 bits. Então, eu vou pegar o 3 e vou somar 127 e vou obter 130. Então, a informação que eu vou armazenar nesses 8 bits vai ser o número 130. Entendeu agora? Eu entendi que você tem que transformar um número inteiro em binário, mas eu tenho que usar 8, e por isso são 127, mas assim, tá meio esquisito. Que assim, né? Que na verdade o número 130, a gente vai ter que escrever ele em binário e ele vai ser 10000010. Então, esse aqui vai ser a representação binária. Basicamente, você está pegando 13 e transformando ele em binário. Tipo, em binário, fazendo essa mudança aí que você falou. Mas, assim, é bem esquisito esse processo todo, para falar a verdade. Não, é porque, olha só. Digamos que eu quisesse que eu só fosse aceitar apenas expoentes positivos. Só expoente positivo, sim. Que aí, então, no caso, se eu aceitasse somente expoente positivo, tipo assim, de 0 para cima, então nesse caso, eu iria poder ter expoente de 0 a 255. Concorda? Porque, tipo assim, eu tenho que armazenar esse número utilizando 8 dígitos binários, no máximo 8 dígitos binários. Então, o maior número que eu consigo representar com apenas 8 dígitos binários é 255. O número 255 vai ser igual a 1. Então, esse é o maior número. Então, se eu quisesse trabalhar somente com expoentes positivos, então eu não precisaria fazer essa transformação aqui nenhuma. Eu simplesmente eu pegaria o número, sei lá, o número 3, escrevia ele no formato binário, que aí ficaria, deixa eu ver aqui, 2, ficaria 1. Aí que teria 00000. Então isso aqui seria o 3 no formato binário. Então eu pegaria aqui agora e utilizaria nesses 8 bits, eu colocaria 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1. Então esse número aqui seria igual a 3. Então se eu quisesse armazenar apenas expoentes positivos, então não precisaria fazer nenhuma transformação. Mas só que eu também estou interessado em representar números do tipo, por exemplo, 0,00001. Esse número aqui, ele vai ser igual a 1, vou botar aqui 1,0 vezes
é 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2 elevado a menos 5. Então, eu estou muito interessado em fazer números muito próximos de zero. Então, para isso, eu vou precisar de expoentes negativos. Então, para poder utilizar expoentes negativos, eu preciso abrir um pouco de espaço. Então, em vez de eu poder ter expoente até 255, eu reduzo para ter expoentes até, no máximo, 128. Entendi. Nós temos que partir do intervalo ao meio. Exatamente. Aí eu vou usar os números de 0 até 126 para poder armazenar os números negativos, os expoentes negativos, e vou utilizar de 127 até 255 para poder armazenar os expoentes positivos. E para poder fazer isso, eu pego o meu expoente original e somo 127 para poder ele ficar nessa casa aqui. Agora ficou mais claro? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Oi? Beleza. Então tá, então vamos recapitular o que nós estamos fazendo. Primeiro, a gente viu que o nosso número original, que é o menos 13,625, ao transformar para a base binária, nós obtivemos esse número daqui. Mas a gente está interessado que tenha somente um único número antes da casa decimal. Então, a gente vai escrever ele nessa notação daqui. Então, esse número daqui, o nosso número, é igual a isso daqui vezes isso aqui. Então, agora nós estamos na maneira que precisamos para conseguir armazenar esse número no computador, na memória do computador. Então, agora nós vamos ver aqui agora o que é cada um, o que cada um desses bits aqui vai ser. Então, o primeiro bit, ele vai ser o número 1, já que o número é negativo. Então, o primeiro bit a gente coloca ele igual a 1, caso o número seja negativo, e 0, caso o número seja positivo. Então, beleza, o primeiro bit é o mais fácil de todos. Agora, os bits do expoente. Então, a gente primeiro viu qual é o nosso expoente. Nosso expoente aqui, no caso, é 3. Então, utilizando essa discussão que nós fizemos aqui, agora há pouco, nós vamos pegar e vamos somar o 127 no 3 e vamos obter 130. E depois vamos converter o 130 para número binário, que vai ser igual a 100000010. Então, isso aqui seria o número 130 na base binária. E ele tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Então, isso aqui vai ser exatamente os nossos 8 bits. Então, os nossos 8 bits vai ser esses valores aqui. Então, beleza. Então, esse foi os 8 bits do expoente. Tranquilo? E, por fim, a gente vai agora ver como que a gente armazena a mantissa, que seria essa parte daqui. Como a gente armazena a mantissa utilizando os 23 bits. Como eu falei, tipo assim, a gente sempre vai fazer com que você tenha um número aqui, um único número antes da vírgula, e esse número a gente vai fazer com que ele seja o 1. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, que me bateu uma dúvida aqui agora. Como é que a gente armazena o 0 utilizando a aritmética de pontos flutuantes? Zero é só zero. Então, assim, se colocar tudo igual a 0, serve, mas eu só vou confirmar se é assim mesmo que é feito no computador.
É, tipo assim, no caso do zero, ele é um caso especial onde todos, todos os 32 bits vai ser igual a zero. Mas assim, se o número for diferente de zero, então você sempre consegue escrever de forma que o primeiro número aqui ele seja igual a um. Isso aqui é uma coisa. É porque tem uma ambiguidade quando você tem o zero e o um. Porque olha só, como é que seria o número um utilizando ponto flutuante? Você teria que o um em números binários, o um é um. Então você vai ter um vezes 2 elevado a zero. Ah, não, mas aí nesse caso. Não, beleza, eu não vou ter problema não, porque aqui nesse caso, esse expoente aqui, ele não vai ser. Ele vai ser 127, que a gente vai ter que somar o 0 para 127. Então, você não vai ter apenas zero. Não, não, beleza. Então, pode esquecer o que eu falei aqui agora. Então tá, agora que a gente representou o nosso expoente, utilizando 8 bits, agora a gente vai pegar a mantice. Então, assim, como eu falei, né, a gente vai sempre colocar para ser o número um aqui antes da vírgula. Então, como sempre vai ser o 1, você já determinou que sempre vai ser o 1, então você não precisa armazenar essa informação. Correto? Porque assim, sempre vai ser o 1, então você não precisa armazenar a informação. Você já sabe, já está definido que antes da vírgula vai ser o número 1 e ponto final. Então você não precisa armazenar essa informação, porque não vai ter nenhum caso onde não vai ser o 1 aqui antes da vírgula. Então você não precisa armazenar essa informação. Então, a gente vai armazenar somente os valores que está depois da vírgula. Então, aqui no caso aqui seria o 101, 101. Então, a sua mantice aqui vai ser 101, 101. Observe que eu ignorei o 1 que estava antes da vírgula. E o que acontece? Eu escrevo aqui os valores da minha mantiça, e aí, como a princípio ela só tinha somente 6 dígitos. Então, para poder completar os 23 bits, eu vou colocar 0 no restante. Então, isso aqui vai ser o valor que vai ser armazenado no computador. Então, eu vou ter 10101, 101101 e o resto de 0. Então, para poder montar a representação final, que vai ser salva na memória do computador, você tem aqui o número 1 para o bit de sinal, os bits do expoente e os bits da mantiça. E aí, no final, você vai ter isso daqui. Então, essa sequência de 1s e zeros aqui representa o número menos 13,625 no computador. Só uma pergunta. Como é que a gente vai saber que essa notícia é 13 e não um número maior? Como que seria o número maior? Então, a gente sempre vai considerar o primeiro dígito seguido de vírgula, então, nessa notícia. Representação. No caso aqui, né, por exemplo, o que eu vou fazer? Para poder pegar agora esse número aqui e montar ele de volta. Então, eu vou pegar primeiro a mantiça aqui, né? Então, eu vou colocar um 1, independente do valor que tiver aqui, eu sempre vou colocar um 1 aqui. Mesmo que eu tivesse um 0 aqui, né, que esse 1 não é esse 1 daqui. Esse 1 aqui eu vou colocar ele, de qualquer forma, e aí eu vou colocar aqui um ponto, e aí eu vou colocar os números que está aqui. Então, eu vou botar aqui 101, 101. Vou colocar aqui, então, 101, 101. E aí, depois, tanto faz eu colocar 0 aqui, porque 0 depois da vírgula, né? Tipo assim, não vai ter valor nenhum, certo? Não. Por que isso? Não quer dizer que a gente simplesmente não implementa
A gente sempre vai ter um ali e essa notícia é só para dar depois da vida. Isso. E aí depois que eu faço isso, né, aí eu tenho que multiplicar por 2 elevado, aí eu pego agora isso aqui e converto para o expoente, que nesse caso aqui vai ser 3. Que no caso eu vou ter que transformar isso aqui para número decimal e subtrair 127. Oi? Não, a gente vai transformar para número decimal que vai dar 130 e vai subtrair 127 para poder obter o 3. Então a gente vai ter o expoente 3 e como aqui o valor é 1, então eu vou ter o menos. Aí você, em relação ao que você tinha falado, se até no zero a gente vai colocar 1, como é que a gente representa zero? Então, na verdade, acho que essa aqui é a questão. Acho que a gente não vai representar o zero. A gente vai pegar o menor valor possível. Que, tipo assim, você vai pegar, tipo assim, imagina agora que você tem aqui tudo igual a zero. Tudo igual a zero. Vamos ver que número que seria isso. Se eu colocasse zero em todas as casas aqui. Bom, eu teria a minha mantissa, né? Eu teria aqui tudo igual a zero. Então, o número que vai ter aqui vai ser 1.0. Certo? 1.0. O sinal, tipo assim, vai ser zero, vai ser positivo, então vai ser um número positivo. Aí eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. E aí o que acontece? Aqui eu vou ter zero. Eu vou ter zero, que número decimal vai ser igual a zero. E aí eu vou subtrair 127. Então eu vou ter menos 127. Então, só para os filhos, Exatamente. menos zero. Isso. Entendi. Mas a gente vai ver, quando a gente vê sobre a soma de números, você vai ver que esse número aí que a gente falou agora, que vai ser com tudo zero, ele não vai, na hora que você somar com outro número, ele não vai fazer diferença nenhuma. Aí que eu te ver, essas duas elevado a menos 127 ou 126, né? Pega isso mal. Eu sei que ele vai ter isso é um número muito pequeno, né? Mas assim, você vai ver que, por exemplo, se eu pego. Você já está percebendo, né, que esse número que eu acabei de falar, né, onde vai ter tudo igual a zero aqui, ele vai ser o menor número possível, tipo assim, considerando os números positivos, o menor número possível que pode ser armazenado no computador. Aí então o que acontece se você pegar esse número e dividir ele por 2? Você vai ter um número que não pode ser representado no computador. Então vai ser ele mesmo, assim. Então, e a gente vai ficar mais claro quando a gente ver como é que a gente soma esse tipo de número no computador. Então agora vamos ver aqui uma implementação em Python para poder converter um número para esse formato binário. Nesse caso a gente vai usar uma biblioteca chamada struct, que ele é utilizado para poder você olhar um pouco mais a fundo as variáveis. Então aqui eu defini uma função onde ele recebe como argumento aqui um número, que vai estar na base decimal, e aí eu utilizo esse struct.pack aqui para poder compactar esse valor aqui nesse formato de ponto flutuante. E aí depois eu vou e
descompacto esse número como um inteiro. Então, basicamente, né, ao fazer isso aqui, aí eu vou ter aqui mais ou menos uma coisa desse tipo daqui. Vai ser uma coisa binária, que vai ser 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e etc. E aí depois eu pego e transformo esse valor em um número inteiro. Porque assim, observe uma coisa. Na memória do computador, se eu tiver essa informação daqui, né, eu tenho lá em um certo lugar na memória do computador, eu tenho essas sequências aqui de zeros e uns. A princípio, o que esse valor representa, o que ele é, isso vai depender de como que eu interpreto ele. Eu posso interpretar ele como um número inteiro. Então, isso aqui vai ser um número inteiro que vai ter 32 algarismos zeros e uns. Mas, por outro lado, utilizando essa interpretação daqui de mantissa, expoente e bit de sinal, isso aqui pode ser visto como um número menos 13,625. Então, aqui, basicamente, né, eu estou pegando o número e, basicamente, aqui nessa variável eu vou ter algo que vai ser o que ele representa em números binários. Então, meio que assim, você observou agora que várias coisas diferentes pode ser representada com zeros e uns da mesma forma. Então, o que vai depender é como que você interpreta aqueles zeros e uns para você ver o que aquilo significa. Então, basicamente, essa função aqui, ele está interpretando essa sequência de zeros e uns aqui como sendo um número inteiro, e depois ele chama uma função aqui para poder transformar esse inteiro em uma string no formato binário de 32 bits, preenchendo com zeros o lado esquerdo, caso seja necessário. Então, por exemplo, se você pega agora o número menos 13,625 e você utiliza essa função que você criou aqui, você chama essa função com esse número que você definiu aqui como argumento, o resultado dessa variável aqui vai ser uma string que está bem aqui. Então, ao executar esse código daqui, esse código Python, esse print aqui, ele vai imprimir esse texto daqui, ó. Então, você vê aqui. Ele já está em binário ou ele só tem binário quando você usa a variável binário? Não, ó, quando você faz isso daqui. Não, inteiro. Oi? Inteiro. Isso aqui? Não, isso aqui vai ser uma variável do tipo int no Python. Se você fizer um print desse inteiro aqui, você vai ver, na verdade, o número na base decimal. Então vai sair 513. Não, aí vai ser esse número inteiro aqui, ó. Que aí você teria que fazer a conta aqui para ver quanto é que seria esse número aqui. Mas vai ser um número bem grande, um número gigantesco. Beleza? Então esse número não é o menos 13,655? Esse inteiro aqui? Não. Porque como eu acabei de falar para vocês, essa sequência aqui de zeros e uns, vamos supor, quer ver? Deixa eu pegar aqui. É porque esse número aqui é muito grande para poder fazer a conta, mas deixa eu tentar fazer a conta aqui de quanto que é esse número aqui.
Esse número aqui, considerando ele como um inteiro, ele vai ser o número 32291711712. Então vai ser esse número daí. Então vai ser o número, deixa eu ver, 3.229.171.712. Então isso aqui, considerando esse número, tratando esse número aqui como sendo um número inteiro, ele vai ser esse número daqui. Então se eu fosse armazenar esse número aí na memória do computador, eu poderia, a depender... O que acontece? Quando você tem alguma coisa no computador lá, né? Assim, você está trabalhando um código de programação, e você tem um tipo um tipo de variável. Quando você define o tipo de variável, você está dizendo como que aquela informação vai ser codificada na memória do computador. Então, por exemplo, se eu falar assim, isso aqui, eu tenho uma variável com esse valor, e esse valor aqui ele é do tipo inteiro. Então, na hora que essa informação foi escrita na memória do computador, ele vai utilizar essa representação aqui. Mas se eu tiver uma outra variável que é do tipo float, que tem o valor menos 13,625, ele também vai armazenar na memória do computador também desse jeito daqui. Então, o que acontece a variável, ela sabe que ela é do tipo float ou ela sabe que ela é do tipo inteiro. Então, na hora que ela for ler, lá ela fala assim, e ela sabe exatamente o endereço de memória onde está armazenado o valor dela. Então, na hora que você perguntar para a variável, ei, qual é o seu valor? Que valor que você está armazenando? Então, ela vai ler essa lista de uns e zeros e ela vai interpretar da maneira adequada. Se ela for do tipo float, ao ler essa informação aqui, ela vai interpretar esse valor aqui como sendo o número menos 13,625. Mas se ela for do tipo inteiro, ao ler essa informação aqui num certo endereço de memória no computador, ela vai ler essa informação como sendo o número 3 bilhões, etc. Entendeu? Mas assim, né, com relação à sua pergunta, essa variável aqui no código inteiro, se você fizesse um print desse valor aqui, o que você ia ver aparecendo aqui embaixo, na saída, seria esse número daqui. Então, assim, basicamente, toda essa coisa aqui, que inclusive esse código aqui eu nunca utilizei ele na vida, isso aqui foi o ChatGPT que gerou ele para mim, mas o que eu sei que isso aqui está fazendo, ele tá pegando o número que era do tipo float e ele está reinterpretando, né, a informação lá na memória desse número como sendo um número inteiro na hora que eu chego aqui. E aí depois ele pega e formata esse valor como uma string binária. Então, todo aquele processo que a gente fez é só reduzir esse format. Ou não? Não, isso aqui ele tá pegando o número 3 bilhões e pouco e tá escrevendo ele como uma string binária. Porque, por exemplo, se eu fosse fazer o print, porque aqui, na verdade, na hora que você faz o print aqui, ó, representação binária, esse valor aqui é exatamente o valor que está nessa variável binária aqui. Se eu fizesse o print do inteiro, se eu não fizesse essa conversão aqui, na hora que eu fizesse o print, em vez de eu ver isso aqui embaixo, eu iria ver isso aqui. Entendi. Basicamente, o processo mesmo que ele pegou menos 13, ele transformou em ele transformou num número inteiro, correspondente a ele binário, e depois só com ele binário. Isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Beleza. Então, agora que vocês entendem muito bem o que é
um ponto flutuante. Assim, ponto flutuante é exatamente essa forma de representação do número no computador. A gente vai ver como é que o computador agora ela faz operações com números desse tipo. Então, as operações possíveis são adição, subtração, multiplicação e divisão. E a gente vai ver agora regras específicas para garantir a precisão dos resultados. Então, primeiro a gente vai começar falando sobre adição e subtração. Então, para somar ou subtrair números de ponto flutuante, a gente vai ter que seguir alguns passos. O primeiro passo vai ser alinhar os expoentes. A gente vai ver o que significa isso. Que vai ser basicamente ajustar as mantissas para que os expoentes dos dois números sejam iguais. Depois a gente vai realizar a operação desejada de soma ou subtração utilizando a mantissa. Aí depois nós vamos normalizar o resultado, caso seja necessário, que basicamente é deixar o que a gente fez aqui, né, que a gente tinha esse número aqui e esse número aqui ele não está normalizado. Normalizar esse número é transformar exatamente disso aqui para isso aqui. Aí aqui o número está na forma normalizada. E aí depois que a gente normalizar o resultado, vai fazer qualquer arredondamento necessário com o resultado. Vamos ver um exemplo. Digamos que eu tenha os números N1 igual a 1.101 vezes 2 ao cubo. Então, isso aqui ele já está na forma binária. E temos o número N2 igual a 1.011 vezes 2 elevado a 1. Então, se eu quiser somar esses dois números aqui, o primeiro passo vai ser alinhar os expoentes. Você observa que os expoentes aqui, eles são diferentes. Se eles fossem iguais, eu poderia pular e ir para a próxima etapa. Mas como eles são diferentes, eu preciso alinhar os expoentes. Então, a gente vai pegar o maior dos expoentes. Aqui, no caso, o maior seria o 3. E aí, vamos ajustar o N2 para que ele também tenha o expoente 3 aqui. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai deslocar a vírgula 2 casas para cá, para poder somar 2 aqui no meu expoente e ficar com 3. Então, o primeiro passo, né, a gente vê qual é a diferença dos expoentes, aqui no caso 3 menos 1 igual a 2. E aí você desloca o ponto aqui na nossa mantissa 2 casas. Então, aqui, como estava aqui, né, então ela vai pular 2 casas parando aqui. Então, isso aqui vai ser a minha nova mantissa, que eu vou utilizar para poder fazer a soma dos dois números. Sempre a gente faz com o maior expoente? Sim. Beleza. Aí agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho aqui os dois números que estão com o mesmo expoente. O próximo passo vai ser somar as mantissas. Então, como é que é? Observa só. Eu tenho dois números aqui. Como é que eu somaria esses dois números aqui? Eu poderia botar o 2 a terça, o 2 a 3 aqui em evidência, né? E aí você somaria isso aqui mais isso aqui. É exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos somar isso aqui mais isso aqui e vai conservar o nosso expoente. Então, a mantissa resultante vai ser essa mantissa mais essa mantissa. E aí você faz uma soma aqui de números binários. E aí você tem aqui 0 mais 1 vai dar 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1. Esse exemplo aqui acabou que foi bem fácil de somar, né? Você sabe o que aconteceria se você tivesse, por exemplo, 1 aqui? Oi? Não? Por exemplo, vamos somar o número 1.1 mais 0.1, por exemplo, considerando que eles estão na base binária. Então, o que acontece? 1 mais 1 é 2, né? Só que na base binária você só tem 0 e 1. Então, isso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa como a gente faz quando a gente vai somar um número que dá igual a 10. Se você somar, por exemplo, tá somando lá e somar 8 mais 2 dá 10. Aí você bota o 0 e sobe 1, né?
Então, aqui nesse caso, você vai... Então, 1 mais 1 dá 2, né? E o 2 é como se fosse o 10 da base binária. Então, você vai colocar um 0 e aí sobe 1. Aí, aqui nesse caso também, né? Eu vou ter 1 mais 0 também vai dar 2. Mas então, também eu vou precisar colocar 0 e vai 1. Então, no caso aqui, como não tem mais nada aqui, né? Eu só boto 1 aqui. E aí eu vou e desço a minha vírgula aqui. Então, 1.1 mais 0.1 vai ser igual a 10.0. Ou simplesmente 10. Entendeu? Então, beleza. Então, agora que a gente somou as mantiças, observe que o resultado aqui, ele já está normalizado. Então, esse passo 3 aqui agora vai ser irrelevante, porque o passo 3 seria você normalizar o resultado. Por exemplo, se por um acaso essas mantiças aqui fosse que nem esse exemplo aqui, e você obtesse 10 aqui, então eu teria, no caso, 10.0 multiplicado por 2 a terça, mas eu teria que normalizar, então isso aqui seria igual a 1.0 vezes 2 a quarta. Mas nesse caso aqui, como ele já está na forma normalizada, então não preciso fazer nada. Então meu resultado final vai ser 1.1111, que foi a mantiça que eu obtive aqui, vezes o 2 elevado a 3. Então é assim que os computadores eles fazem somas e subtrações. Agora vamos falar sobre erros, porque isso aí ele está muito suscetível a ter erros de aproximação. Vocês lembram que quando a gente pega um número decimal e a gente converte para um número, converte para o formato binário, muitas vezes um número exato que a gente tinha como sendo na base decimal, ao converter para a base binária, você tem uma dízima periódica. E você tem apenas uma quantidade finita de bits que você pode armazenar informações sobre o número. Então, qualquer número que seja uma dízima periódica, você vai ter que truncar ele. Então, na verdade, o computador ele só vai conseguir armazenar uma aproximação de qualquer dízima periódica. Então, isso vai levar a erros na hora dos cálculos. Então, você vai fazer contas, a depender das contas que você fizer, o resultado que você vai obter vai ser um número que não é exatamente o número que você tinha em mente, né? Que você realmente teria se você fosse fazer a conta de forma mais precisa, devido a esses truncamentos que o computador faz. Vamos entender um pouco sobre isso agora. Então, por exemplo, considere o número 0,1 na base decimal. E vamos fazer 0,1 mais 0,1 mais 0,1 utilizando o Python. Então, eu peguei aqui, criei uma variável aqui para armazenar a soma e botei aqui 0,1 mais 0,1 mais 0,1. Bom, o resultado disso, né, espera-se ser 0,3, certo? Mas aí na hora que você faz um print dessa variável soma aqui, você obtém isso daqui, ó. Viu que apareceu um 4 aqui? Então, você não obteve exatamente o número 0,3. Então, esse número não é exatamente o 0,1 mais 0,1 mais 0,1. E o motivo que você não consegue um valor preciso é porque quando você converte 0,1 para número binário, você obtém uma dízima periódica. Da mesma forma, quando você faz 0,1 vezes 3, você também obtém um número impreciso. Então vamos ver por que isso está acontecendo nesse caso em particular. Vamos converter o 0,1 para números binários e ver o que a gente vai conseguir obter. Então, para isso, a gente vai utilizar o método que a gente viu na aula passada, que vai ser multiplicações sucessivas por 2. Então, você faz 0,1 multiplicado por 2, dá 0,2. Então, a parte inteira do resultado é 0. Aí, 0,2 multiplicado por 2 dá 0,4.
a parte inteira do resultado é 0. 0,8, ou 0,4 multiplicado por 2 dá 0,8, parte inteira continua sendo 0. 0,8 vezes 2 dá 1,6. Então aqui agora a parte inteira é igual a 1. Beleza. Então agora eu pego aqui a parte decimal, que é o 0,6, e multiplico por 2 e obtenho 1,2. A parte inteira é igual a 1. Pego a parte decimal, coloco aqui, multiplico por 2, dá 0,4. A parte inteira vai dar 0. Pego 0,4 e boto aqui, multiplico por 2, vai dar 0,8. Então vocês observam que eu já comecei a me repetir, né? Porque, tipo assim, aqui eu tenho 0,4, 0,4. Então, 0,8, 0,8. Aí depois eu vou ter 1,6, 1,6, 1,2, 1,2. E aí aqui eu volto de novo para o 0,4. Então você percebe que você nunca iria acabar aqui, você iria continuar com esse processo indefinidamente. Então isso aqui é a nossa evidência de que, de fato, o 0,1 na base binária vai ser uma dízima periódica. E aqui está a nossa sequência de bits. Então você vê que esse 110 ele se repete. Então o que acontece? Na hora que você for representar esse número aqui, utilizando aquele método que a gente viu lá de ponto flutuante, como é que a gente iria representar ele usando aquele método de lá? Primeiro passo seria você normalizar ele. Então você vai pegar ele e vai escrever na forma 0. Ou melhor, 1.100110011 reticência. E aí você teria vezes... Então a minha vírgula, ela andou... Deixa eu ver quantas casas que ela andou. Ela andou 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter vezes 2 elevado a menos 4. Então isso aqui ele é um número positivo. Então o meu primeiro bit lá vai ser igual a 0. Aí o meu expoente é menos 4. Então eu faria menos 4 mais 127. E aí eu obteria 123. Então, os meus 8 bits em seguida seria o número 123 na base binária. E aí depois eu teria mais 32 bits para armazenar a mantissa. Só que nesse número aqui, como era de uma dízima periódica, a mantissa ela seria infinita. Então eu sou obrigado a truncar o número quando ele chega na 32ª casa decimal. Então eu vou colocar aqui 100 reticência 001. Melhor. 100. Que seja. Aí quando eu chegar na casa 32, eu vou ter que truncar. Então nisso aí eu vou ter apenas uma aproximação do número 0,1 armazenado na memória do computador. Então na hora que eu fizer somas com ele, o resultado que eu vou obter vai ser aproximações. Então é por isso que a gente viu esse tipo de erro lá em cima. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui agora esse código Python aqui, eu estou imprimindo aqui, né, esse texto, a representação interna de 0.1. E aí eu coloquei aqui entre chaves, eu botei o número 0.1, e aí isso aqui ó, significa que eu quero que ele imprima esse número com uma precisão de 25 casas decimais. Aí quando eu imprimo ele com 25 casas decimais, o que eu obtenho é isso daqui, ó. Então, na verdade, o 0,1 na memória do computador não é o 0,1 de verdade. Ele vai ser esse número daqui,
que é um número muito próximo de 0,1, mas não é exatamente 0,1. Para muitos fins práticos, essa aproximação aí é o suficiente. Mas, a depender do que você for fazer, esse erro aí pode ser significativo e pode levar a resultados indesejados. E aí, ó, um outro exemplo. Se eu pegar agora e fizer uma soma, começar aqui com zero, eu vou fazer um loop aqui para poder somar 0,1 nessa variável aqui 10 vezes. Então, basicamente, isso aqui ele está pegando 0,1 mais 0,1 mais 0,1 e fazendo isso 10 vezes. E aí, ao imprimir o resultado, eu não obtive o resultado 1, como eu esperaria obter. Eu obtive uma aproximação. E aí, caso você precise realmente ter uma precisão um pouco maior, existem algumas bibliotecas no Python que você consegue trabalhar com o número decimais de maneira bem precisa. Essa biblioteca se chama Decimal. E aí você define qual é a precisão que você quer, que no caso estou dizendo uma precisão de 25. E aí você consegue fazer a mesma coisa que você fez aqui no código de cima, esse loop aqui. Agora eu estou somando o 0,1, utilizando essa biblioteca aqui. E aí, ao fazer o print do resultado da soma, eu obtive exatamente o que eu esperava, que era 1.0. Diferente do 0.99999 que eu obtive aqui. E aí, no final dessa nota de aula aqui, tem alguns exercícios para vocês fazerem. E depois eu vou passando os exercícios mais completos para vocês.